Ele só queria descansar um pouco, mas foi arrastado e humilhado como se fosse um criminoso. Minutos depois, seu nome fez até a juíza se levantar em silêncio. A manhã já passava da metade, quando James Walker sentou-se devagar no chão, do lado de fora da vitrine espelhada de uma loja de roupas caras. O movimento do centro da cidade começava a ficar mais intenso, mas ali, encostado na parede de mármore polido, ele só queria descansar um pouco. O joelho doía, as costas mais ainda, e o estômago vazio pesava como chumbo. Aquela calçada era seu único refúgio. Passava ali às vezes para respirar, para fugir um pouco do barulho das ruas movimentadas. Ele evitava contato com as pessoas. Sabia que incomodava só por existir, e aprendera, a duras penas, que o silêncio era seu melhor escudo. Vestia um casaco marrom puído, uma calça jeans encardida e botas militares velhas, que já haviam enfrentado muito mais do que calçadas sujas. Tudo nele gritava passado, mas ninguém ali parecia disposto a escutar. Foi então que ouviu passos firmes e uma voz impaciente. "Levanta! Vamos, sem dormir aqui." James ergueu o rosto devagar. 2 policiais estavam parados em pé à sua frente. Um deles, mais velho, já com barriga saliente sob o colete, olhava com desprezo. O outro, mais novo, mantinha um sorriso torto e zombeteiro. "Aqui não é lugar de mendigo, parceiro", disse o mais novo. "Vai procurar tua turma." James fez um esforço para se erguer, apoiando-se na parede. Não queria confusão. "Eu só estou descansando um pouco, senhor. Já vou sair." "Descansando?" O mais velho deu uma risada seca. "Em frente a uma loja de luxo? Acha que tá onde, numa pousada?" "Não estou fazendo mal a ninguém", respondeu James, mantendo o tom calmo, como quem já sabe que discutir só piora tudo. O mais novo se aproximou com ar de superioridade. "Documento." James apontou para a mochila encostada ao lado. "Tá ali dentro, posso pegar?" "Com a nossa autorização, não. Fica parado, vai ver se não tá armado", respondeu o mais velho, colocando a mão na lateral da arma. James congelou. Os olhos fixos nos 2 homens, as mãos erguidas com calma. "Eu não tô armado." "Então vira de costas. Vai!" ordenou o mais novo, já puxando as algemas do cinto. James hesitou, confuso. "Eu não fiz nada." Mas não teve tempo de argumentar. Sentiu o braço ser puxado para trás, o metal apertar o pulso com força. A dor no ombro velho e machucado o fez soltar um gemido baixo. "Resistência à abordagem, hein?" debochou o mais velho. "O de tudo anotado." Algumas pessoas começaram a se aglomerar do outro lado da rua. Uma jovem sacou o celular e começou a filmar. Um homem de terno hesitou, deu um passo à frente, mas recuou. Ninguém interveio de verdade. James foi conduzido até a viatura com as mãos para trás, em silêncio, a cabeça baixa, a vergonha escorrendo em gotas junto com o suor. "Vai dormir no ar-condicionado hoje, campeão", disse um deles, empurrando-o para dentro do carro. Enquanto o veículo se afastava, as vozes continuaram no interior da cabine. "Aposto que é um desses veteranos fracassados. Sempre tem uma história triste. Serviu o país, e agora fede na calçada. Bonito, hein?" James fechou os olhos. Estava acostumado com o julgamento, mas não com a humilhação. O que mais doía não eram as palavras, era o riso. Chegaram à delegacia em poucos minutos. O processo foi feito rapidamente, sem muito questionamento. Um formulário preenchido com acusações vagas, perturbação da ordem pública, resistência à abordagem, possível conduta agressiva. Nenhuma chance de explicar, nenhuma pergunta real. Foi colocado numa cela fria, sozinho, sem cobertor, sem dignidade. Ali dentro, o tempo passava diferente. A cabeça doía, o corpo tremia de raiva. Mas ele não disse nada. À noite, um policial surgiu na porta da cela e anunciou: "Vai para a audiência de custódia amanhã cedo. Juíza Monroe." James apenas assentiu. Sabia que aquilo era só mais uma etapa do mesmo ciclo. Mas dessa vez, algo dentro dele estava mais inquieto do que de costume. Havia algo no olhar dos policiais, no tom de voz, que o fazia pensar que aquilo
Não ia terminar como das outras vezes. Ele deitou-se no chão, duro, virando-se de lado, usando a mochila como travesseiro. Ficou ali olhando o teto rachado, ouvindo os sons abafados da delegacia. Pensou na esposa, pensou na vida antes das ruas e se perguntou pela milésima vez onde tudo começara a desmoronar. Mas não deixou a lágrima cair. Guardou tudo dentro, como sempre fez. O dia seguinte começou cedo na delegacia. O movimento era maior do que de costume. James já estava acordado antes mesmo de ser chamado. Não dormira quase nada. O corpo doía, a mente ainda mais. A cela tinha ficado ainda mais gelada durante a madrugada e ele havia passado horas com os olhos abertos, encarando o vazio. Às 7h40 em ponto, um dos agentes abriu a grade com um rangido seco. Vamos, veterano, audiência agora. Levanta. James se ergueu com dificuldade. Os joelhos pareciam de ferro enferrujado. Engoliu a dor. Já estava acostumado a seguir em silêncio, mesmo quando tudo dentro dele gritava. Colocaram-lhe as algemas novamente. Um ritual que ele conhecia bem. Já havia passado por algumas detenções desde que fora parar nas ruas. Dormir em locais públicos, abordagens abusivas, denúncias sem fundamento, sempre a mesma rotina. Nunca houve justiça de verdade. E, para ser sincero, ele já não a esperava. Conduzido por 2 policiais até o carro que o levaria ao fórum da cidade, James manteve os olhos fixos na paisagem que passava pela janela. Era a mesma cidade onde vivera boa parte da vida, onde criara os filhos, onde tivera um lar. Mas agora era como se aquele lugar tivesse esquecido completamente quem ele era. Na entrada do fórum, passou por detectores de metal e corredores frios. Foi colocado numa pequena sala de espera, onde ficou sentado por mais de 20 minutos antes de ser chamado à sala de audiência. Quando a porta se abriu e seu nome foi anunciado, James entrou com calma, mas com o corpo inteiro em alerta. A sala era simples, mas impessoal. Do lado esquerdo, um defensor público que ele nunca tinha visto. Do lado direito, os 2 policiais que o prenderam, já sem uniforme, sentados com expressão de tédio. E à frente, a juíza, Lisa Monroe, com postura firme, rosto sério, e os cabelos castanhos presos num coque discreto. Ela segurava a pasta com os documentos do caso. Seu olhar percorria as folhas com atenção até que parou no nome do réu, James Anthony Walker. O silêncio durou alguns segundos mais do que o comum. Monroe franziu o senho, releu o nome, e algo pareceu vacilar dentro dela. Por um instante não havia som, apenas o peso daquele nome na sua memória. James Anthony Walker. Ela o conhecia. Ou melhor, ela conhecia a história daquele nome. Era o mesmo nome que o avô dela, William Monroe, mencionava com frequência quando falava dos tempos de guerra. Um amigo, um herói, um irmão de batalha. Walker havia salvado sua vida 2 vezes. Era, nas palavras dele, o homem mais leal e corajoso que já conheci. Lisa se endireitou na cadeira. Fechou a pasta devagar, observando o homem algemado diante dela. Ele estava velho, magro, roupas sujas, mas havia algo no olhar dele. Um olhar que não pedia piedade, apenas dignidade. Ela respirou fundo e retomou a postura. Senhor Walker, o senhor entende as acusações que foram feitas contra si? James levantou os olhos e assentiu com um leve movimento de cabeça. Sim, meritíssima. O senhor deseja se manifestar agora ou aguardar as investigações? Ele hesitou. Seus olhos estavam mais vivos agora. Percebia algo diferente no modo como ela o olhava. Não era desprezo, nem desconfiança. Havia respeito? Se me permitir, eu posso explicar. Sim, senhora. O defensor público se adiantou, mas ela o interrompeu com um gesto leve. Pode falar, Sr. Walker. A palavra é sua. James respirou fundo. O ambiente parecia mais leve por um segundo, mas ele sabia que não podia se deixar enganar. Ainda era um réu, ainda estava algemado.
Eu estava só descansando, senhora. Não tinha onde ir. Estava cansado. Me sentei no chão, do lado de fora da loja, sem incomodar ninguém. Fiquei lá quieto. Só queria um pouco de sombra. A voz dele era firme, mas baixa. Cada palavra parecia pesar. Esses dois chegaram e começaram a falar alto. Me mandaram sair. Eu disse que já ia. Pedi para pegar meus documentos. E mesmo assim, me algemaram. Não resisti. Só tentei explicar. Os policiais se remexeram nas cadeiras inquietos. Um deles murmurou algo inaudível, mas Lisa não tirava os olhos de James. Continue, disse ela. Não tenho casa, senhora. Tive um dia, tive família, tive trabalho, mas a vida não é uma linha reta. A guerra deixou marcas. E depois que perdi minha esposa, as coisas só pioraram. Ele calou-se por alguns segundos. Engoliu seco. Eu não sou um criminoso. Só estou tentando sobreviver. Só isso. Um silêncio desconfortável se instalou na sala. Lisa Monroe manteve os olhos fixos no rosto dele. Não precisava de mais provas naquele momento para saber que aquele homem dizia a verdade. Era como se as histórias do avô estivessem ecoando ali mesmo diante dela, ganhando vida. Mas ela era uma juíza, tinha responsabilidades, não podia decidir com base em lembranças de infância, precisava de fatos, de registros, de provas. Ainda assim, algo já havia mudado. Por dentro ela sabia. Aquela audiência não seria encerrada como tantas outras. Ela ia buscar a verdade, até o fim. Esta audiência será adiada por 48 horas. Quero acesso às imagens de segurança do local da abordagem. Solicito também que sejam identificadas possíveis testemunhas civis que estavam no entorno. Ela bateu o martelo, encerrando a sessão. Os policiais protestaram de leve, mas não tiveram escolha. James foi conduzido novamente para a cela, sem entender ao certo o que estava acontecendo. Mas sentia algo diferente no ar. Uma pausa, uma chance. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ouvindo. No final da audiência, James foi reconduzido à cela sem algemas nos pés. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas que ele notou. Pela primeira vez, desde que entrara naquele ciclo de silêncio e desrespeito, alguém o havia tratado com um mínimo de humanidade. Mas ele ainda não compreendia o que havia acontecido. Não sabia por que a juíza o havia deixado falar, por que adiara o julgamento, por que parecia realmente interessada na verdade. Em tantos outros casos, a sentença vinha rápido, quase automática. Mas dessa vez, algo tinha mudado. E James sentia isso. Mesmo assim, não se permitia criar esperança. Já no início da tarde, a movimentação nos bastidores do fórum era maior do que o normal. A juíza Lisa Monroe estava inquieta. Passava os olhos nos registros antigos dos arquivos do Exército, cruzava dados, revia velhas fotos de família. Em uma delas, seu avô sorria com 2 outros soldados. No verso, rabiscado com caneta azul, William, Henry e Walker. Afeganistão, 2004. Walker. Era ele. A confirmação não vinha de um instinto. Era fato. Aquele homem algemado na frente dela era o mesmo que seu avô descrevia com admiração nas histórias de guerra. Ela se lembrava como se fosse ontem. James Walker me salvou 2 vezes, Lisa. Era um líder mesmo quando não tinha patente. Um homem justo, que pensava nos outros antes de si. Lisa apertou os olhos. A decisão estava se formando dentro dela, mas precisava fazer tudo corretamente. O que quer que descobrisse agora teria que ser sustentado com provas. O sistema não perdoava erros, principalmente de uma juíza mulher que ousasse contrariar policiais brancos num caso aparentemente banal. Ela acionou a assessoria e solicitou formalmente os vídeos de segurança da loja Whitmore & Co., onde a abordagem havia ocorrido. Também pediu uma cópia dos boletins de ocorrência de outros casos envolvendo os 2 policiais. Algo naquela conduta parecia repetida, abusiva,
quase automática. Enquanto isso, os próprios agentes que haviam prendido James Walker já sentiam o clima mudar. Por que ela adiou essa audiência? Perguntou o mais jovem, encostado na parede da sala da delegacia. Sei lá, deve estar só fazendo pose. Juiz adora parecer justo, respondeu o mais velho, mas sua voz carregava uma nota de insegurança. E se acharem alguma gravação daquela abordagem, a gente só fez o que sempre faz. Ele estava no chão, atrapalhando a loja. Foi firmeza. O mais novo não respondeu. Sabia que não era bem assim. Sabia que tinham ido longe demais. Mas o orgulho e o medo se misturavam. Afinal, era só mais um velho fedorento na rua, certo? Do outro lado da cidade, uma mulher revia o vídeo que gravara com o celular no dia da abordagem. Ela se chamava Sarah. Era estudante de direito e estava justamente pesquisando casos de abordagem abusiva quando testemunhou a prisão de James. Naquela manhã, hesitara em se aproximar, mas agora sentia que deveria fazer algo. Ela procurou o número do fórum e fez contato, oferecendo o vídeo como testemunha civil. Foi atendida com atenção. Pediram que comparecesse no dia seguinte com o conteúdo salvo e assinado em declaração. A verdade começava a se mexer, silenciosamente. Na cela, James ainda não sabia de nada. Sentado no mesmo canto de sempre, revivia a audiência em sua cabeça. A juíza, algo nela mexera com ele. Não era apenas o modo como o tratara, era o olhar, um olhar de quem sabia quem ele era, de verdade. Ele não via aquele tipo de olhar desde Linda. Linda, sua esposa, o amor da vida dele. James pensava nela todos os dias. Lembrava do som da risada dela, da forma como ela cuidava das flores do jardim, do modo como segurava sua mão durante as crises que vieram depois da guerra. Ela foi o último laço com o mundo que ele conhecia. Depois que ela se foi, tudo desmoronou. Os filhos tentaram ajudar, no começo, mas ele não conseguia falar com eles. As palavras não vinham. O peso era grande demais. O mundo civil parecia estranho, a cidade hostil. Ele passou a dormir em carros, depois em abrigos, até que as ruas se tornaram sua única casa. Nunca pediu esmola, nunca roubou. Apenas sumiu da vista da sociedade. Na manhã seguinte, o oficial que fazia ronda nas celas passou e avisou: "Você vai ser levado de novo ao tribunal hoje." A juíza pediu sua presença. James apenas assentiu. A caminho do fórum, sentia algo no ar. Não sabia o quê, mas havia uma calma estranha dentro dele, como se fosse ser ouvido. Na sala da juíza, Lisa Monroe já havia revisto o vídeo enviado pela estudante. Nele ficava claro. James estava quieto, sentado, sem ameaçar ninguém. Os policiais chegaram já em tom de deboche. A abordagem foi abusiva. Não houve resistência, apenas intimidação. Ela também analisara o histórico dos dois oficiais. Mais de 7 registros internos por conduta agressiva em situações parecidas. Nenhuma punição séria, tudo abafado. O jogo começava a mudar. Mas ela sabia, precisava ser firme, fazer tudo do jeito certo. A justiça começava a se mover, mas ainda havia muito por vir. A sala de audiências estava mais silenciosa do que o normal naquela manhã. A movimentação nos corredores do fórum parecia contida, quase tensa. Era como se os que ali trabalhavam soubessem que algo incomum estava prestes a acontecer. James Walker foi trazido mais uma vez. O mesmo ritual, algemas, passos firmes de guardas e o olhar baixo de um homem que já havia se acostumado a não esperar nada. Mas, ao entrar na sala, notou de imediato: algo estava diferente. Dessa vez, não era só ele. No canto da sala havia uma jovem sentada, Sarah. A estudante de direito que presenciou a abordagem havia sido convocada para depor. Do outro lado, os 2 policiais que o prenderam estavam presentes, mas agora não pareciam tão seguros de si. Lisa Monroe entrou com um olhar duro e centrado. Não havia sorrisos nem simpatia,
apenas a firmeza de quem tinha trabalho sério a fazer. Ela se dirigiu diretamente a Sarah após as formalidades. Senhorita Sarah Mendel, confirme, por favor. A senhora estava presente no momento da abordagem ao Sr. James Walker? Sim, meritíssima. Eu estava saindo de uma livraria do outro lado da rua quando tudo aconteceu. Vi os policiais se aproximando dele. E o que a senhora presenciou? Ele estava sentado no chão, encostado na parede da loja. Não pedia dinheiro, não falava com ninguém, apenas estava lá. Quando os policiais chegaram, começaram a provocá-lo. Pediram os documentos, ele apontou para a mochila e, quando ia pegar, o algemaram. O defensor dos policiais tentou interromper. Meritíssima, essa testemunha não possui vínculo com o réu. E é justamente por isso que sua fala tem valor, rebateu Monroe com firmeza. Ela pediu que o vídeo fosse reproduzido em uma tela dentro da sala. O silêncio dominou enquanto todos assistiam às imagens. Não era um vídeo longo, mas mostrava com clareza. James não oferecia resistência, não agia de forma agressiva. A abordagem foi desproporcional. Um murmúrio abafado correu entre os presentes. O defensor público de James se ajeitou na cadeira. Os dois policiais, visivelmente tensos, se entreolharam. O mais novo mordeu o lábio inferior e o mais velho fixou o olhar no chão. Lisa Monroe fechou a pasta com os registros do caso. Com base nas imagens e na testemunha ocular, é evidente que a abordagem não seguiu os protocolos de conduta apropriados. No entanto, antes de qualquer decisão, quero ouvir os senhores. Ela apontou para os policiais. Tem algo a dizer? O policial mais velho tentou manter a postura. Meritíssima, nosso trabalho é garantir a ordem. Esse homem estava dormindo na frente de uma loja cara, com movimentação intensa. Nosso dever é agir preventivamente. E é isso que o vídeo mostra? Retrucou Monroe. Ele ficou em silêncio. O mais novo, pressionado, acabou falando. A gente já tinha visto ele por ali outras vezes. Achamos que podia causar confusão. Não sabíamos que estavam filmando. A frase caiu como chumbo na sala. Lisa anotou algo em seu bloco e então se dirigiu a James. Sr. Walker, o senhor pode nos contar o que levou o senhor até aquela loja naquele dia? James assentiu. Seus olhos estavam atentos. Não tremiam mais. Eu ando muito. Às vezes passo o dia inteiro procurando um lugar para não ser enxotado. Aquele canto era fresco, tinha sombra. Era só isso. Eu sentei, encostei na parede e fechei os olhos. Só isso. O senhor abordou algum cliente? Pediu dinheiro? Fez algum comentário? Não, senhora, nunca. Eu não peço. Eu só tento não incomodar. Monroe cruzou os dedos diante do rosto pensativa. O senhor possui antecedentes criminais? Não, senhora. Mais silêncio. Denso. Ela fez uma pausa longa. Antes de falar, esse tribunal está diante de uma questão que vai além da simples abordagem policial. Estamos falando de um padrão, um tipo de comportamento que, se não for exposto, segue impune. Ela se virou novamente para os policiais. De acordo com os registros internos da corporação, ambos os senhores possuem ocorrências por conduta abusiva em pelo menos 7 ocasiões nos últimos 4 anos, sempre envolvendo cidadãos em situação de rua, sempre alegando resistência. Os dois homens agora suavam. O mais velho tentava conter a expressão, mas sua postura estava visivelmente abalada. A juíza então concluiu. Este tribunal vai requisitar a investigação formal da conduta dos senhores. Até lá, serão afastados de suas funções. Além disso, reavalio neste momento a prisão do Sr. James Walker como infundada e sem base legal válida. James sentiu algo quebrar dentro do peito. Uma emoção antiga que ele achava que já não existia mais. Respeito. Ele olhou para a juíza com sinceridade. Sem orgulho, mas com dignidade. Queria agradecer, mas não sabia se era apropriado. Lisa Monroe manteve o olhar firme. O senhor será liberado ainda hoje. Terá apoio jurídico para processar qualquer conduta indevida contra sua pessoa. E,
se desejar. Pode procurar este tribunal nos próximos dias para formalizar sua denúncia. James respirou fundo. Não sabia o que fazer com aquilo tudo, mas sabia que pela primeira vez em anos alguém o havia enxergado de verdade. Os policiais foram retirados da sala. Não disseram nada. Sarah se aproximou de James e apertou sua mão discretamente. Ele a sentiu emocionado. A justiça começava a acontecer, mas o coração de Lisa Monroe ainda batia forte, porque ela sabia que havia mais naquela história, muito mais. Ela ainda não contara a ele quem ela era. James saiu do fórum com passos lentos, como quem não sabia exatamente se podia confiar no chão sob os pés. Um funcionário do tribunal entregou-lhe de volta sua mochila velha e amassada. Dentro estavam os poucos pertences que ainda o acompanhavam. Um caderno gasto, uma foto desbotada da esposa e um crachá antigo do exército com seu nome quase ilegível. Do lado de fora, o sol já começava a descer no horizonte, tingindo as ruas de laranja. As pessoas passavam apressadas, como sempre. Para elas, ele era só mais um na multidão. Mas ali, naquele instante, James não era o mesmo homem que havia entrado naquele prédio de cabeça baixa no dia anterior. Agora, ele carregava algo diferente. A sensação rara de que alguém o tinha ouvido. Sarah se aproximou dele na saída. Estava com o celular na mão e os olhos úmidos. Sr. Walker, só queria dizer obrigada por ter falado, por não ter se calado. Eu que agradeço. Ele respondeu com um leve aceno de cabeça. Você viu o que ninguém quis ver. Vai ficar bem? James hesitou. Eu aprendi a não esperar muita coisa. Mas hoje foi diferente. Ela sorriu e então se despediu, prometendo encaminhar o vídeo para outras organizações que ajudavam moradores de rua e veteranos. James caminhou por alguns quarteirões até encontrar um banco de praça. Sentou-se ali, com a mochila no colo. Não tinha para onde ir. O abrigo mais próximo só aceitava a entrada até às 6, e ele já perdera o horário. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia perdido, apenas cansado. Do outro lado da cidade, Lisa Monroe encerrava os últimos despachos do dia em seu gabinete. Havia revisado todos os documentos do caso Walker, mas agora segurava em mãos algo que mexia com ela de um jeito que nenhuma decisão jurídica poderia tocar. Uma carta do avô, guardada por anos entre os álbuns antigos da família. Nela, William Monroe contava à neta sobre uma missão quase suicida em Kandahar e sobre o homem que o tirou vivo de lá. James Walker. Nunca mais soube dele. Se um dia o encontrar, Lisa, faça por ele o que eu nunca pude fazer. Retribua. Ela leu aquelas palavras em silêncio, com o coração apertado. Pegou o telefone. Fez algumas ligações. Descobriu o endereço do abrigo onde James costumava dormir quando conseguia vaga. Pediu que deixassem um recado a ele caso aparecesse. No fim da noite, James voltou àquele mesmo banco de praça. Tirou a foto da esposa do bolso, a mesma que guardava desde o funeral. Olhou por longos minutos. Depois, recostou-se no banco e fechou os olhos. Dormiu ali com o coração mais leve do que em anos. Na manhã seguinte, ao retornar ao abrigo, foi surpreendido por uma assistente social. Sr. Walker, a doutora Monroe pediu para avisar que gostaria de conversar com o senhor, particularmente. Ele franziu o senho. A juíza, ela mesma, disse que seria importante. Deixou endereço e horário. James não sabia o que esperar. Aquilo tudo parecia um pouco surreal. Mas algo dentro dele, talvez a curiosidade, talvez um resto de esperança, o fez aceitar. Na hora marcada, ele chegou ao fórum. Desta vez, foi conduzido direto ao gabinete dela, sem algemas, sem protocolo policial. Lisa o recebeu em pé, com um sorriso contido. Bom dia, Sr. Walker. Agradeço por ter vindo. Ele assentiu, olhando ao redor, desconfiado. A sala era elegante, mas simples. Fotos de família, livros e uma bandeira dobrada do exército sobre uma estante.
A senhora queria falar comigo? Sim, ela disse com calma. Queria contar uma coisa que talvez o senhor não se lembre, ou talvez nunca tenha sabido. Ela foi até a estante e pegou uma moldura. Era uma fotografia antiga em preto e branco. 3 homens de uniforme sorrindo. Lisa colocou-a sobre a mesa, virada para ele. James se aproximou e os olhos se arregalaram. Reconheceu a imagem na hora. Isso foi em Kandahar, murmurou. Essa foto é real. O homem à esquerda, disse ela com a voz um pouco embargada, é meu avô, Coronel William Monroe. Ele me contou muitas histórias sobre a guerra, mas principalmente sobre o senhor. James demorou a reagir. Olhou para a foto, depois para ela. Os olhos marejaram sem que pudesse impedir. Ele falava de mim como um herói, como o homem que salvou a vida dele, mais de uma vez, como um amigo que ele nunca esqueceu. Eu cresci ouvindo seu nome, James Walker. Quando eu li seu nome naquele processo, meu mundo parou. Ele encostou-se na cadeira, sem conseguir dizer uma palavra. A garganta apertada, o rosto envelhecido e marcado pela dor, agora revelava outra coisa. Gratidão. Lisa continuou. Meu avô faleceu há 6 anos, mas ele sempre dizia que queria reencontrá-lo. Nunca conseguiu. Mas hoje, eu entendo o que ele sentia e quero cumprir o que ele me pediu. Ela deslizou um envelope pela mesa. Isso é só o começo. É um contato de uma instituição que ajuda veteranos com moradia, assistência psicológica e reintegração. Eles estão esperando o senhor. James segurou o envelope com as mãos trêmulas. Por que está fazendo isso por mim? Ela olhou nos olhos dele e respondeu sem hesitar. Porque o senhor é um homem que merece justiça. E porque meu avô me ensinou que honrar a memória de quem fez o bem é obrigação, não favor. James não respondeu de imediato. Apenas abaixou a cabeça e murmurou. Obrigado, senhorita Monroe. Obrigado por me lembrar de quem eu fui. E talvez ainda possa ser. Lisa sorriu. Pela primeira vez, sem a formalidade da toga, sem o peso da posição. Apenas como uma mulher diante de um homem digno que o mundo tentou apagar. E ali, naquele momento simples, algo se restaurou. Não a carreira, não a imagem, mas a dignidade. Do lado de fora do fórum, o ar era diferente naquela manhã. Não era só o clima, era como se algo invisível estivesse mudando, como se pela primeira vez em anos o silêncio começasse a rachar. James caminhava com um papel na mão e um novo peso nos ombros, a possibilidade de recomeçar. Não tinha onde dormir naquela noite, não ainda, mas também não tinha mais medo. A ONG para veteranos indicada pela juíza Lisa Monroe o recebeu de portas abertas. O nome dela carregava peso e respeito. Em poucas horas, James já estava inscrito no programa de acolhimento. Um quarto simples, um armário com roupas limpas, um chuveiro quente. E o mais importante, ninguém o tratava como invisível. Seja bem-vindo, Sr. Walker. Aqui o senhor é parte da casa, disse o atendente ao lhe entregar uma chave com um número gravado. James entrou no quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama, respirando fundo. A madeira do piso estalava sob seus pés. O silêncio ali era diferente do das ruas. Não era o silêncio do abandono, mas da paz. Demorou alguns minutos até abrir a mochila e tirar com cuidado a foto da esposa. Colocou sobre a mesa, ao lado da cama. Acho que você ia gostar daqui, linda. É simples, mas limpo, e o chuveiro é quente. Ele sorriu sozinho com os olhos úmidos. Parece coisa de outro mundo, né? Enquanto James dava os primeiros passos rumo a um novo começo, a repercussão do caso começava a se espalhar. O vídeo gravado por Sarah, até então entregue apenas como prova no tribunal, caiu nas redes sociais após a conclusão da audiência. Um pequeno trecho viralizou. O momento exato em que James, de cabeça baixa, dizia: "Eu não sou um criminoso. Só estou tentando sobreviver." As visualizações passaram de 100 mil em poucas horas. Comentários brotavam como fogo em palha seca. Isso é o retrato do nosso país.
um herói tratado como lixo. Quantos James ainda estão sendo presos em silêncio? Sarah foi entrevistada por um canal de notícias local. Contou o que viu, o que sentiu e por que decidiu falar. Ele não fez nada. Só estava lá. Eu achei que ninguém fosse acreditar em mim, mas se eu não falasse, ninguém falaria. Enquanto isso, na delegacia onde os 2 policiais trabalhavam, a pressão aumentava. As investigações internas, antes engavetadas, foram reabertas. O histórico deles estava sob escrutínio. "Você viu isso?" perguntou o mais novo ao parceiro. Mais velho, apontando a tela do computador. "Essa gente se emociona por qualquer coisa. Daqui a pouco esquecem." Mas ele próprio parecia menos seguro. O rosto tenso, os olhos inquietos. A corregedoria da polícia anunciou a suspensão temporária de ambos, enquanto o caso era analisado. E mais do que isso, denúncias semelhantes começaram a surgir. Outros moradores de rua relataram abordagens violentas. O padrão se repetia. Os nomes eram os mesmos. A juíza Lisa Monroe, discreta, acompanhava tudo de longe. Não dava entrevistas. Não fazia discursos, mas seu gabinete se tornara um ponto de contato para advogados, defensores públicos e ativistas. Ela sabia. O caso de James era só a ponta do iceberg, mas era uma ponta que ninguém mais podia ignorar. Na ONG, James foi apresentado a um psicólogo. Não era a primeira vez que tentava conversar, mas dessa vez ele aceitou. Pela primeira vez, sentou-se diante de alguém e contou parte da guerra, da perda, da culpa, do abandono. As palavras saíram com dificuldade, mas saíram. Quando ela morreu, eu não soube como continuar. Eu sabia lidar com tiro, com bomba, mas não sabia lidar com vazio. E os meninos ficaram com raiva. Diziam que eu me tornei outro. Talvez tenham razão. O terapeuta apenas ouviu. E naquele silêncio respeitoso, James começou a se libertar. Na semana seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Um dos filhos, David, que não via há mais de 5 anos, tinha assistido à reportagem. "Pai, eu vi você na televisão." "David, eu não sabia. Eu pensei que você tinha desistido da gente. Mas agora eu entendo. Eu também não soube lidar com tudo." James não respondeu de imediato. Apenas ouviu. A voz do filho. Era tudo o que ele precisava naquele momento. "Eu queria te ver", David disse, hesitante. "Eu também, filho. Eu também." Na mesma semana, James foi convidado a falar em uma reunião da Associação de Veteranos da cidade. Ele hesitou no início. Discurso não era seu forte, mas aceitou. Subiu ao palco com passos firmes e voz trêmula. "Meu nome é James Walker. Fui sargento por 15 anos. Fui marido, fui pai e fui esquecido. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti lembrado." A sala inteira se levantou em aplausos. Muitos choraram. Alguns se aproximaram depois, dizendo que conheciam seu nome, que haviam ouvido falar dele durante o serviço. Ele não era mais só um homem com um passado. Agora ele tinha presente e talvez até futuro. Os jornais da cidade já não falavam de outra coisa. O caso do veterano humilhado por 2 policiais em plena luz do dia havia ultrapassado as redes sociais e tomado os noticiários. Programas matinais, podcasts, jornais impressos e canais de televisão exploravam cada detalhe. O vídeo da abordagem, a audiência conduzida por Lisa Monroe e, principalmente, a figura de James Walker, o homem que todos haviam ignorado até o dia em que sua dignidade falou mais alto que sua aparência. A comoção foi tanta que grupos de direitos civis organizaram um protesto pacífico em frente ao departamento de polícia. Cartazes com frases como "Veteranos merecem respeito", "Ser pobre não é crime" e "James Walker somos todos nós" se espalharam pelas ruas. Dentro da corporação, a pressão aumentava. Os 2 policiais envolvidos foram oficialmente afastados enquanto a corregedoria avançava com as investigações. Mas o que mais os incomodava agora não eram os
Processos internos era o julgamento público. O policial mais novo, que antes falava com arrogância, agora evitava sair na rua. As pessoas o reconheciam, cochichavam, filmavam. O mais velho, cínico até ali, começou a se isolar. A esposa o cobrava em casa. Os filhos não entendiam o que estava acontecendo. Ele passou a dizer que foi só um erro de procedimento, mas no fundo sabia. O erro era muito mais antigo. O erro estava no modo como ele aprendeu, a olhar para certos tipos de pessoas. E agora o mundo estava cobrando a conta. Enquanto isso, James recebia um convite inesperado. A Câmara Municipal queria homenageá-lo publicamente. Um ato simbólico, mas importante. Entregar-lhe uma medalha de honra ao mérito, por seus anos de serviço no Exército e, segundo o ofício, reconhecer sua dignidade e coragem diante da injustiça. James ficou em silêncio ao ouvir o convite. Medalha? Murmurou com um tom misto de ironia e incredulidade. Só agora querem lembrar de mim? A assistente social da ONG, que havia recebido o comunicado oficial, tentou explicar. Não é sobre o passado, é sobre o agora. O senhor levantou a cabeça quando tudo empurrava o senhor para baixo. Isso inspirou muita gente. Ele respirou fundo. Parte dele queria recusar. A outra parte precisava aceitar. Na manhã da homenagem, vestiu uma camisa nova. Ganhara de um dos voluntários do centro. Calça social, sapatos emprestados e, pela primeira vez em anos, se olhou no espelho de maneira diferente. O auditório da Câmara estava cheio. Políticos, membros da imprensa, veteranos e cidadãos comuns lotaram os assentos. Quando James entrou, foi aplaudido de pé. Mas ele não sorriu. Subiu ao palco com seriedade. Pegou o microfone e falou com voz firme, ainda que sem floreios. Eu não estou aqui porque queria atenção. Eu não pedi para ser filmado. Não pedi para ser humilhado. Eu só estava cansado. A plateia ouviu em silêncio absoluto. Por muito tempo eu fui só um nome apagado num papel. Um homem com passado de guerra e presente de rua. Mas agora vocês me ouvem. E se ouvem a mim, talvez possam ouvir outros. Porque tem muita gente como eu por aí. Invisível, calado, esquecido. Fez uma pausa, olhou para as cadeiras da frente. Não quero que me chamem de herói. Quero que parem de tratar gente como lixo só porque ela perdeu tudo. Dignidade não vem com roupa limpa. Vem com respeito. Aplausos tomaram o espaço. Alguns choravam, outros se levantaram, estendendo a mão em sinal de apoio. Ao fim, recebeu a medalha, mas não levantou os braços nem sorriu para as câmeras. Apenas agradeceu com um aceno. Para ele, aquela medalha não era um troféu, era um lembrete. Na saída, a juíza Lisa Monroe o aguardava. Estava de pé, longe dos holofotes. O senhor falou como meu avô falaria, ela disse. E a senhora ouviu como ele me ouvia? James respondeu emocionado. Ela estendeu um envelope. Isso aqui é pessoal. Uma cópia da carta que ele escreveu sobre o senhor. Achamos entre os documentos da família. James pegou o envelope com cuidado, como se carregasse algo sagrado. Guardou no bolso, mas não disse nada. Era difícil encontrar palavras para certos momentos. Nos dias seguintes, a onda não parou. A Polícia Estadual anunciou que os 2 policiais seriam julgados por abuso de autoridade e conduta discriminatória. Um novo projeto de lei, inspirado no caso Walker, foi apresentado na Câmara. Criaria uma força-tarefa para monitorar abordagens policiais contra populações vulneráveis, especialmente moradores de rua e veteranos. E mais, a ONG que acolheu James recebeu um aumento de doações sem precedentes. O caso inspirou outras cidades a reverem seus programas de acolhimento e seus protocolos policiais. James, por sua vez, continuava vivendo simples. Ainda não tinha uma casa própria, mas agora tinha teto, comida, cuidado e voz. A história dele agora
era contada não por manchetes, mas por pessoas. Cada vez que era chamado para falar, ele aceitava. Não por vaidade, mas porque sabia que ainda havia muitos como ele. Muitos calados, muitos no chão, muitos esperando por um pouco de sombra e por alguém que escute. E pela primeira vez, ele sentia que valia a pena continuar. 2 meses se passaram desde que o vídeo viralizou e a cidade conheceu o nome de James Walker. O caso havia se tornado símbolo de algo maior. A forma como o sistema tratava os que já haviam dado tudo, mas tinham perdido tudo em troca. Agora, o Fórum da cidade se preparava para outro momento decisivo. O julgamento dos 2 policiais, Brian Cutler e Dennis Hale, por abuso de autoridade, conduta discriminatória e falsificação de relatório policial. A sala de audiências estava cheia. Havia repórteres, defensores de direitos civis, representantes de organizações de veteranos e civis comuns. Lisa Monroe, como juíza, optou por se declarar impedida de presidir o julgamento para garantir total imparcialidade. Quem conduzia agora era o juiz estadual Andrew Sullivan, conhecido pelo rigor técnico e por não ceder à pressão pública. James foi chamado a depor. Vestia a mesma camisa, da homenagem bem passada e com o olhar firme. Entrou sem algemas, sem abaixar os olhos. Sentou-se à frente do tribunal e respondeu com calma às perguntas da promotoria. O senhor alega que não resistiu à abordagem? Não resisti. Apenas me movi para pegar meu documento na mochila. Eles disseram que eu estava armado. Eu não estava. O senhor informou que era veterano? Informei. Mas riram de mim. Disseram que isso não valia nada agora. O advogado de defesa tentou descredibilizá-lo, mas foi facilmente rebatido pelas provas. O vídeo da abordagem, o depoimento de Sarah e mais 3 testemunhos que surgiram após a repercussão. Moradores da região que, ao verem a história na TV, decidiram se manifestar. O ponto decisivo veio com a exibição dos relatórios internos da polícia. Havia um padrão. Nos últimos 5 anos, Cutler e Hale haviam participado de diversas abordagens contra moradores de rua, e em quase todas relataram resistência. Nenhuma dessas abordagens teve filmagem. Até James. A promotoria foi incisiva. Senhores jurados, o que os senhores viram nesse vídeo não foi uma exceção. Foi a primeira vez em que alguém filmou o que sempre aconteceu. O réu James Walker não é culpado. Ele é a prova viva de que a farda, usada de forma errada, se torna arma contra os que mais precisam. Os 2 acusados permaneceram em silêncio durante todo o julgamento. O mais velho, Cutler, mantinha a expressão fechada. Hale, mais jovem, parecia abatido. Olhava fixamente para a mesa como se quisesse desaparecer dali. Após 2 dias de sessões, o veredito foi anunciado. Culpados. Sentenciados a 2 anos de prisão em regime semiaberto, perda da função pública e restrição permanente para cargos em segurança. Não foi uma pena exemplar, não foi uma revolução, mas foi responsabilidade. E para James era o suficiente. Do lado de fora do tribunal, ao saber da decisão, ele apenas disse: "Não quero que sofram o que eu sofri. Só quero que aprendam. E que ninguém mais passe por isso." Lisa Monroe assistiu tudo à distância, em silêncio. Para ela, aquilo era mais do que um desfecho jurídico. Era a materialização da promessa que fez ao avô: fazer justiça ao nome de James Walker e, de alguma forma, corrigir o que o tempo tentou enterrar. Naquela noite, James não celebrou. Foi até o centro da cidade e sentou-se num banco de praça. Olhou as pessoas passando, agora com outros olhos. Não via mais apenas pressa, frieza ou descaso. Via também respeito, curiosidade. Algumas pessoas o reconheciam, acenavam, sorriam. Diziam: "Obrigado pela coragem. Sua história me fez pensar." E ele respondia com
Aceno leve, sem vaidade, como quem finalmente entende que mesmo após tudo, ainda há espaço para ser visto com dignidade. Mas ele sabia, ainda havia algo a enfrentar, algo maior, algo mais profundo. E essa batalha não era com a justiça, era com o próprio coração. Era um sábado à tarde, quando James recebeu a ligação. Do outro lado da linha, a voz de David, seu filho mais velho, soava firme, mas cheia de hesitação. Pai, será que a gente pode se encontrar? James demorou a responder. Por um instante, achou que fosse um trote, mas aquela voz ele reconheceria em qualquer lugar. Claro, filho. Onde? O ponto de encontro foi uma cafeteria simples, num bairro discreto da cidade. James chegou 15 minutos antes, como de costume. Sentou-se na mesa do fundo, onde podia observar tudo. Estava nervoso, mais do que em qualquer audiência, mais do que quando falou para políticos. Ali, ele não era símbolo de justiça, era só um pai, tentando se reconectar com o que perdeu. David chegou pontualmente, usava uma camisa social, jeans escuros e carregava nas mãos uma pasta fina. Ao ver o pai, hesitou. Ficaram se olhando por segundos, longos e cheios de história. Oi, pai. Oi, filho. Sentaram-se. O garçom veio, pediram café. E então, o silêncio. Um silêncio denso, mas necessário. James quebrou primeiro. Você cresceu. O tempo passa para todo mundo, né? Ambos sorriram de leve, mas os olhos de David se enchiam. Eu vi tudo. No noticiário, nas redes. Me senti um lixo, pai. Te julguei por tanto tempo sem tentar entender. Eu só via você cada vez mais distante. Depois que a mamãe morreu, parecia que você tinha ido junto. James assentiu devagar. A dor da lembrança ainda morava nos olhos dele. Eu também morri um pouco com ela, David, e não soube como continuar. Não sabia como ser pai em meio à guerra que estava dentro de mim. Eu achava que você tinha desistido da gente. Não, eu desisti de mim, de vocês, nunca. David baixou os olhos, pegou a xícara, tomou um gole do café e respirou fundo. Eu tentei seguir minha vida. Fiz terapia, fiz faculdade, mas nunca consegui explicar esse buraco aqui dentro. Só agora eu entendi. Faltava você. James estendeu a mão devagar sobre a mesa. O filho hesitou, mas segurou. Por um segundo, o tempo parou. O passado, o abandono, o silêncio. Tudo ficou suspenso ali, entre dois dedos calejados e um aperto de mão tímido, mas sincero. Me perdoa, pai. Só se você me perdoar também. Eles sorriram. Dessa vez, com mais verdade. Conversaram por horas. Falaram de coisas pequenas. Infância, comida, os cachorros que tiveram. Falaram também de Linda, da mãe de David, mulher forte, amorosa, que jamais deixava ninguém sem um abraço ao sair de casa. James contou ao filho o que aconteceu, depois da morte dela. Como foi difícil lidar com a culpa, o luto, os pesadelos, como tentou pedir ajuda, mas nunca encontrou as palavras certas. Eu achei que a farda me preparava para tudo, mas a verdade é que ninguém ensina a perder. David ouviu em silêncio. Não julgava mais, apenas entendia. Na semana seguinte, ele voltou a visitar o pai. Dessa vez, no alojamento da ONG. Trouxe com ele uma coisa especial. Um álbum de fotos antigo que havia guardado desde a adolescência. Achei que isso tinha sido jogado fora. Eu guardei, não conseguia olhar, mas também não conseguia deixar ir. James folheou as páginas com as mãos trêmulas. Lá estavam fotos de um tempo esquecido. Ele de uniforme, Linda sorrindo na cozinha, David e o irmão mais novo brincando no quintal. Uma vida inteira escondida entre páginas grossas e amareladas. O seu irmão também quer te ver. Ele disse que não sabia se estava pronto, mas depois de tudo, quer tentar. James não respondeu de imediato. Fechou o álbum e o abraçou contra o peito. Eu vou estar aqui, se ele quiser. Naquela noite, James dormiu cedo. Pela primeira vez, sonhou com a esposa, não como lembrança dolorosa, mas como presença serena.
No sonho, ela sorria. Sentada à beira da cama, dizia apenas: "Você voltou, James. Eu sabia que voltaria." Na manhã seguinte, James levantou-se cedo. Foi até o pequeno espelho do banheiro e se olhou por alguns minutos. O rosto continuava o mesmo, marcado, velho, mas agora mais inteiro. A culpa ainda existia, mas agora dividia espaço com outra coisa: paz. Era uma manhã clara, o tipo de dia que James Walker sempre achou que não viveria outra vez. O céu estava limpo, o ar fresco, e a cidade parecia respirar de outro jeito. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia medo de sair, nem vergonha de ser visto. Na calçada em frente ao prédio da ONG, ele esperava por alguém. David chegou pontualmente, e dessa vez não estava sozinho. Ao lado, o irmão mais novo, Michael, carregava no rosto um nervosismo contido. James se levantou devagar, mas não estendeu a mão. Esperou. Michael se aproximou e com a voz baixa disse: "Demorei, mas cheguei." "Você chegou no tempo certo, filho", respondeu James, abraçando-o com força. Naquela semana, ele recebeu um convite formal da prefeitura: participar como orador da cerimônia anual em homenagem aos veteranos da cidade. Desta vez, não era para entregar medalhas burocráticas nem fazer discursos políticos. Queriam que ele contasse sua história, não a de guerra, mas a de sobrevivência civil, a de quem lutou, não apenas no campo de batalha, mas também nas ruas, contra o esquecimento, contra a indiferença. No palco, com o auditório lotado, James foi apresentado não por um político, mas por sua própria história. "Senhoras e senhores, com vocês, James." Anthony Walker, veterano, pai sobrevivente e símbolo de dignidade restaurada. Ele subiu ao palco devagar. Usava a mesma camisa simples de sempre, agora com um broche discreto do exército na lapela. Respirou fundo e olhou para o público. Viu desconhecidos, autoridades, outros veteranos, mas também viu David e Michael, sentados na primeira fila, olhando para ele com orgulho nos olhos. James pegou o microfone e começou: "Não sei fazer discurso bonito. Nunca fui bom com palavras. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que o silêncio também fala. E por muito tempo, o meu silêncio foi o que restou, porque ninguém ouvia." Fez uma pausa. O salão estava completamente quieto. "Fui soldado. Lutei em guerras longe daqui. Mas a pior batalha que enfrentei foi aqui mesmo, onde ninguém me via. Depois que perdi minha mulher, perdi o chão. E quando um homem perde o chão, ele começa a cair por dentro." Olhou para os filhos. "Caí, mas alguém me enxergou. E mais do que isso, acreditou em mim." Então olhou para a frente. "Essa história não é só minha. Tem muitos James por aí. Gente que deu tudo e foi esquecida. Gente invisível. Gente que só quer uma chance de respirar sem ser julgada." E por fim concluiu: "Justiça não é só punir quem erra. Justiça também é levantar quem caiu. Obrigado a quem me ajudou a levantar." Aplausos tomaram a sala, de pé, emocionados. Algumas pessoas choravam, outras apenas assentiam com os olhos vermelhos. Depois do evento, uma repórter se aproximou para perguntar: "Sr. Walker, o que o senhor diria hoje para aqueles 2 policiais?" James pensou por alguns segundos e respondeu: "Eu diria que ainda há tempo para eles aprenderem. O que fizeram foi errado, mas se reconhecerem isso, podem mudar. Como eu mudei, como todo mundo pode mudar." A matéria foi ao ar naquela noite, mas não com sensacionalismo. Foi uma reportagem humana, sensível, com uma frase que ficou marcada: "Quando a justiça se alia à dignidade, até os invisíveis voltam a existir." Nas semanas seguintes, James continuou sua rotina. Fez sessões de terapia, começou a dar pequenas palestras, passou a trabalhar como voluntário na própria ONG que o acolheu. E todos os domingos se reunia com os filhos para almoçar. Às vezes cozinhava, outras vezes só ouvia, mas sempre estava ali,
presente, inteiro, em paz. Um dia, caminhando pelo centro, viu outro homem dormindo no mesmo canto onde havia sido preso meses antes. Parou, observou. Era alguém que ele não conhecia, mas podia reconhecer no olhar a mesma dor que já carregou. Foi até uma lanchonete próxima, comprou uma refeição e voltou. Toma, irmão, só para te ajudar hoje. Amanhã, quem sabe você também encontra alguém que te enxergue. O homem agradeceu com um aceno. James seguiu seu caminho, de cabeça erguida, porque agora ele existia. E você? Quantas pessoas como James você já viu passar e fingiu não enxergar? Quantas vezes o silêncio falou mais alto do que a empatia? Comente aqui embaixo o que essa história te fez sentir. E se você acredita que justiça, empatia e dignidade ainda têm lugar no mundo, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que merecem ser contadas.